Amém. Queria chamar aqui nosso irmão e pastor Juan. Ele vai dar a palavra para a gente hoje. Vamos orar por ele? Erga suas mãos. Amém. Vamos orar por graça do Senhor. Senhor, nós oramos, Senhor, para que o Juan seja cheio da sua graça, ele consiga transmitir a sua palavra com poder, sabedoria, intrepidez. Eu oro por isso. Eu oro para que o que sair da boca dele seja, Senhor, para nos encorajar, edificar, exortar. Eu oro para que o Juan não apareça, mas Cristo apareça, Senhor. Eu oro por isso. Eu oro para que as suas palavras sejam palavras de Deus. Eu oro para que o Juan não atrapalhe a mensagem, mas que Deus flua em tudo. Eu oro por isso. Eu oro para que ele seja cheio do seu Espírito, Senhor. Tome a sua boca, o seu falar, as suas palavras, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom dia, irmãos. Vocês estão bem? Coisa linda. Vamos nos animar, hein? Aquela de sempre, 10 mlzinho para a gente conseguir chegar até o fim. O sai soninho hoje vai para mim, que eu tô... Meu Deus, me ajuda. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre o Evangelho para a vida real. E hoje é a continuação, né, dessa palavra, e o capítulo que eu vou falar é sobre resgatados. Né? Nós fomos resgatados por Cristo e vamos aprender um pouquinho sobre isso. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Marcos. Marcos 10. Você que veio, que bom que você veio, que bom que você está na casa de Deus. Graças a Deus por isso. Nós, todos os dias, nos esforçamos para lutar contra as nossas vontades, as pressões da vida e para estar diante de Deus. Então, que o Senhor fale poderosamente ao seu coração nessa manhã. Marcos 10, 45. Abra comigo, por favor. A minha versão é a Almeida 21. Ou a século 21, dá no mesmo. Amém, irmãos? Vamos ler? Diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então esse texto, ele já aponta para essa ideia de sermos resgatados. Jesus não veio para ser servido, mas veio para servir. Isso é complexo de entender, né? Tipo assim, como às vezes eu quero ser servido, como é que... Mas Jesus veio para servir e para dar a vida em resgate. Então nós vamos entender qual é essa ideia de resgate que esse texto de Marcos está falando. Quando o autor usa essa palavra resgate aqui, no Evangelho de Marcos, está falando sobre o preço da redenção. Então, todas as vezes que nós ouvimos a palavra resgate hoje, leve a sua mente para a redenção, um preço que foi pago. Então, o resgate é o preço da redenção, pagos pelos escravos, pelo resgate da vida, libertação da miséria e da penalidade dos pecados. Todos nós temos uma consciência de que um dia Jesus nos resgatou desse lugar, amém? Então, é uma obra que Cristo também veio fazer. Só que esse resgate, ele foi por causa de quê? Por causa que havia uma maldição sobre nós. Que maldição é essa, Juan? A maldição da herança do pecado. E é essa maldição que nos faz fazer coisas que não queremos, e as coisas que nós queremos fazer, que são boas aos olhos de Deus, nós não tenhamos condições de fazer. Não é assim, irmãos? Às vezes eu quero fazer algo muito bom e não consigo. Parece que me falta capacidade.
Jesus veio para solucionar esse problema. E maldição, aqui, ela representa execração, ódio profundo, aversão a Deus. E isso é muito pesado. Todos nós, antes de Cristo, ou você que me ouve que ainda não teve um encontro com Jesus, a sua condição é essa. Por causa do pecado, você está sob maldição, oposição a Deus, involuntariamente. Por isso a necessidade de um resgate. E eu quero levar sua mente para esse lugar. Porque se nós não entendermos que precisamos ser salvos, resgatados, nós não precisamos de um Salvador. E aí Cristo, que é o Salvador de todos os homens, ele se torna apenas uma alegoria para nós. Mas Cristo, ele é Deus, ele é Salvador, ele deu a vida por nós. E aí eu queria que você fosse comigo aqui para o livro de Gálatas, a carta de Gálatas que o apóstolo Paulo escreve, no capítulo 3. E aqui Paulo, ele dá o exemplo sobre essa maldição que nós estamos falando. Gálatas 3, versículo 10. Gálatas 3,10 diz assim: pois todos os que são das obras da lei, antes de Cristo, estão debaixo de maldição. Lembra que eu falei agora que é uma herança? Então, nós estávamos nesse lugar. Mas existem pessoas que ainda estão nesse lugar. E a minha oração hoje é que você olhe para Cristo. Continuando. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então, Paulo está associando que existe uma maldição por causa de estar debaixo de um sistema, a lei. Só que aqui Paulo não está falando que a lei é a maldição, que a lei é o problema, que a lei é o que nos causa esse efeito do pecado. Paulo está trazendo para nós que é impossível viver a lei de Deus sem o próprio Deus. Porque na maioria das vezes, o grande problema dos escribas, dos fariseus, saduceus, de todos os homens que depois se encontraram com Cristo e eles foram confrontados, qual era o problema deles? Eles tentavam viver os mandamentos, a lei do Senhor, na força do braço. E Jesus, na terra, enquanto viveu aqui, ele fez um convite: venham para mim. E esse convite simboliza o quê? Você não consegue obedecer à lei se eu não estiver na sua vida. Então, Paulo não está colocando a lei como problema em questão aqui. E eu quero que você fixe isso na sua cabeça. Agora nós vamos andar um pouquinho para Efésios. Andar, no caso, aí na Bíblia, tá? Efésios 2. Yuri gosta, né? Vem comigo, filho. Efésios 2. A condição de pecadores nos faz incapazes de obedecer à lei de Deus. É um contraste, irmãos. Sem Cristo nós não conseguimos. E aí vem Efésios 2, do verso 1 ao 3, e diz assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Paulo aqui está falando que existe uma condição
quando estávamos fora de Cristo? Morte. Meu Deus, do nada. Som, né? Agora ficou bom. Quando falou morte, né? Mas vai dar tudo certo. Então, Paulo associa essa condição à desobediência e muitos pecados. Mas olha só o que ele continua a dizer: nos quais costumávamos viver. Então, antes de Cristo, nós estávamos vivendo num tempo, numa vida, num modo de desobediência e muitos pecados. Como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Quem é esse comandante dos poderes do mundo invisível, irmãos? Quem? Satã. Ruim, né? Aleluia. É pentecostal, irmão. Já está ali, ó. Isso aí, irmão. Não abre mão do manto, não, tá? Não abre não, que a gente perde quando sai do fogo. Onde eu estava, Jesus? Obedecer. Comandante. Satanás. Está amarrado, Satanás. E aí, ok. Irmãos, observe que pesado é isso. Sem Jesus, a nossa vida é uma vida em desobediência, vivendo para o pecado, se alegrando nele, se satisfazendo nele, mas fazendo a vontade do diabo. Pô, mas eu não faço a vontade do diabo. Isso é involuntário. É uma condição. Se está fora de Cristo, você está fazendo a vontade das trevas, do diabo, do Beuzebu, do mochila de criança. Quem você quiser. São vários exemplos. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Irmãos, ele, Satanás, é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todo aquele que vive em desobediência é um fantoche na mão de Satanás. E existe um fruto que ele coloca dentro de você: oposição a Deus. Que oposição é essa? Eu não obedeço a Deus, a sua lei e as suas vontades. Inimigo do Senhor. E sabe o que é o trágico? A maioria das pessoas sequer faz ciência disso. Elas acham que estão vivendo as suas próprias vidas, por conta própria, seus planejamentos. Acham que tudo está sob o controle de suas mãos. Não, a minha vida, eu que faço gestão dela. Como Daniel ensinou na EBD hoje. Amados, fora de Cristo, todos nós fazíamos ou estamos fazendo a vontade das trevas. E aí Paulo continua aqui, no verso 3. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. A condição de pecado nos faz ser inimigos de Deus e merecedores da maldição. Nós não éramos só malditos, mas havia um mérito em nós a ser isso, porque o nosso coração, a nossa vida, a nossa condição estava vivendo para quê? Para a desobediência, oposição a Deus. O pecado nos faz obediente ao diabo e não a Deus. Por isso, precisamos ser resgatados. Por isso, a necessidade de estarmos em Cristo todos os dias. Isso vale para todos os homens. Essa é uma obra infalível, irmãos.
Cristo fez. Ponto final. Mas na nossa vida cotidiana, se eu me esqueço disso e vivo a minha vida do meu jeito, na minha gestão, eu estou levando Cristo de novo para a cruz. Paulo fala isso em Gálatas. Porque nós estamos sendo resgatados de um tipo de vida, de uma condição, para que vivamos de uma maneira. E nós queremos falar sobre isso aqui. E aqui eu queria que você fosse comigo para Romanos, porque nós vamos entender o papel da lei na vida do homem. Abra comigo aí a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Nós vamos ler do 7 ao 25. Romanos 7, 20, do 7 ao 25. Vamos lá, diz assim: porque o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me e por meio dele me matou. Hã? É. Eu li o 8. Então vamos partir do 8. Não é o 7. Perdão. Vamos lá, a partir do 8. Porque o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, enganou-me e por meio dele me matou. De modo que a lei é santa. Ouça isso. A lei é santa. E o mandamento, santo, justo e bom. Então, o que era bom tornou-se morte para mim? De modo nenhum. Paulo aqui está num dilema, porque o pecado, se aproveitando da ocasião do mandamento, me enganou. O pecado veio e curtiu onda com a minha cara, falou que ia dar tudo bem, e eu fui, fiz o pecado e senti a morte, e senti o peso. E aí ele está falando sobre a lei, né? A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então o que era bom tornou-se morte? Não, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse como pecado, produziu em mim a morte por meio do que era bom. Então o pecado, ele vem para nós e fala para a gente: é bom, vamos lá, pode aloprar que vai dar tudo certo, passa da linha, eu estou contigo. Só que Paulo está falando que não. Mas o pecado, para se mostrar, esse pecado produziu em mim morte por meio do que era bom, a fim de que pelo mandamento o pecado se mostrasse extremamente pecaminoso. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, é como nós começamos a falar, e sim o que odeio. E se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pois o querer está em mim, mas não realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim, porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha carne, me fazendo escravo da lei do pecado, que está nos membros do meu corpo. Desgraçado o homem que sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por
Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, o que é a lei para nós? Paulo fala que ela é espiritual. Então, ela é o quê? Um sinalizador. Quando eu passo da linha, a lei vem, opa, ela é o limite. Quem aqui dirige? Ultrapassou o sinal vermelho, multinha no Renavan, não é assim? A lei é espiritual. E aqui que está a chave. Por que muitos não conseguem viver a lei de Deus? Porque andam na carne e não no espírito. A lei ela precisa ser vivida, discernida no espírito. Porque Deus sempre está falando conosco. E quando a nossa carne, quando Paulo fala aqui, irmãos, apóstolo Paulo está falando, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu luto contra, vou lá e faço. Existe uma guerra dentro do nosso interior. Existe uma guerra que nos faz ter vontades que a gente não queria ter. É essa maldição, a herança do pecado. Por isso que, ao mesmo tempo que a gente ama a Deus, volta o coração para o Senhor, e nós não temos dúvida disso, nossa, quando eu estou aqui diante do Senhor, meu coração se enche, se inflama, e eu amo ao Senhor, e eu devoto isso a Ele. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo me livrar dessa carne que Paulo fala que é maldita. E ela é maldita por quê? Por causa da herança. A maldição. E o papel dela é qual, irmãos? Na nossa vida? Toda hora nos levar para fora de Deus. A lei de Deus é espiritual e traz para nós limites. Daqui você não passa. Você está protegido, guardado. E a lei do pecado que Paulo está explicando aqui em Romanos 7 está falando o quê? Pode ultrapassar. Vá lá, eu estou contigo. E aí a gente vive nessa luta ferrenha, terrível, aonde nossa carne muitas das vezes faz tanta pressão que a nossa mente parece que vai explodir, parece que os nossos desejos não cabem no nosso corpo. Mas o problema do pecado, da maldição, dessa herança, tem solução. Jesus é o resgate para nos levar de volta para Deus. Irmãos, o maior problema do pecado, da maldição, não é as vontades contrárias que nós temos contra Deus. Nós ficamos distante do Senhor. Por isso que Jesus, ele é o caminho de volta para o Pai. E a maior herança que nós podemos ter é o relacionamento com a sua presença. Pô, mas meu pecado, eu quero lutar contra o meu pecado. Pois bem, mas você não luta contra o seu pecado sem a presença de Deus. Porque se eu volto o meu coração para Deus, a sua lei que é espiritual, os seus mandamentos, e João vai dizer, aquele que me ama será amado do meu Pai, mas quem me ama, ama os meus mandamentos. O relacionamento com o Senhor, o amor ao Senhor, nos faz abrir mão do pecado. Nos faz ter condição de falar pecado. Não, dessa vez não. Mas é uma guerra que nós estamos lutando. Então o pecado é o meio de obedecermos e nos satisfazermos em nós mesmos. É uma condição que nos faz homens e mulheres egoístas, egocêntricos. O pecado nos faz individualistas, nos faz olhar para nós mesmos e mais ninguém. Porque a única coisa que importa é o quê? A minha satisfação, o meu desejo. Mas a lei de Deus é um meio de obedecermos e nos satisfazermos nele, porque ela é espiritual. Gálatas 3, volte comigo para Gálatas, avança aí um pouquinho.
Nós lemos o verso 10 e falamos da maldição ali de viver fora de Deus. O verso 11 até o 14, ele vai trazer para a gente uma luz sobre o que nós estamos falando. O 11 diz assim: é evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei. Porque nós entendemos que a lei ela é um limite, é um sinalizador. O justo viverá pela fé. A lei não vem da fé, ao contrário. O que fizer essas coisas terá vida por meio delas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Então, esse resgate que Jesus está oferecendo para nós, que ofereceu para eu e você, ele não apenas nos livra do pecado, mas promove todas essas coisas que nos tira da maldição para a bênção de Deus, nos faz povo de Deus. E aquilo que ele prometeu a Abraão lá atrás: em ti eu farei todas as nações da terra benditas. Isso recai sobre nós quando estamos em Cristo. Então, a maldição do pecado nos faz termos deleite em nossas paixões e não em Deus. Mas, se voltar para o Senhor e viver em fé na pessoa de Cristo Jesus, é o que transforma nosso coração diante desse desafio que nos é posto todos os dias da nossa vida. E aqui eu queria ler um texto que é muito bom. Isaías 53, do 3 ao 5, nós lemos aqui, né, que Gálatas, que Cristo fez uma obra, né, quebrando a maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor. Esse texto aqui, ele traz na sua essência isso que Jesus fez por nós. Verso 3 de Isaías 53 diz assim: ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores, e experimentando nos sofrimentos, e como de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades e pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Não há mais condenação, não há mais maldição. Jesus, o homem perfeito, morreu no meu e no seu lugar. E mais, ele sofreu por nós, irmãos. Você imagina se receber o título de homem de dores? É o quanto Jesus sofreu para nos entregar essa vida plena e abençoada. Uma saída da maldição para a bênção de Deus. Sairmos da condição de escravos para filhos benditos. E se nós não fizermos essa transição na nossa mente, corremos o risco de ficarmos vivendo ainda, achando que existe uma condenação e que o preço não foi pago. Mas, definitivamente, de uma vez por todas, o texto está nos falando o castigo que nos traz a paz. Então, se existia uma dívida, uma maldição, não existe mais. Estava sob Cristo,
e por seus ferimentos nós alcançamos cura, redenção. Não há mais maldição, não há mais condenação. E isso precisa gerar em nós o quê, irmãos? Um coração de gratidão a Deus. Porque Ele desejou fazer isso por nós. Não é mérito nosso, mas Cristo amou fazer isso. Olhou para Camila, olhou para a Thaisa, para a Evelyn, para o Felipe, para o Zion, para a Carol, e falou assim: eu vou dar minha vida por vocês. Ninguém me pediu, mas eu ofereço a minha vida. E não só isso, mas eu vou mudar toda a condição que o pecado poderia levá-los a viver. Então, ao invés de uma vida maldita, nós podemos viver em Deus. Graça, favor, viver na presença, amar o Senhor. Mas, Juan, e diante de todos os pesos que a vida e o pecado nos impõem, nós podemos recorrer ao nosso resgatador todos os dias e voltarmos nossos olhos e nossos corações para Ele. E é no dia que a pressão do pecado vem, a gente traz à memória o que nos dá esperança. E trazer à memória o que nos dá esperança não é trazer boas coisas, mas é lembrar do sacrifício de Cristo, o Evangelho, uma obra imutável, que aquilo que Ele fez ninguém pode cancelar, nem o pior pecado do mundo. E é por isso que nós, como filhos de Deus, precisamos ter uma vida como filhos. Porque senão nós vamos começar a amar as coisas que não convêm. E esse é o grande desafio, irmãos, da nossa vida. Efésios 2, do verso 2 ao 7, você não precisa abrir, só acompanhe comigo, diz assim: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e os pensamentos, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, olha essa frase, meu Deus, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, no futuro, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, Cristo Jesus. Jesus só não nos fez filhos apenas, mas nos faz reinar com Ele. Ele nos coloca na mesma posição que Ele está. Jesus está no céu, nas alturas. E Paulo está falando: Ele vos fez assentar nas regiões celestiais, junto com Cristo. Uau, irmãos! Vamos lá! É tempo de voltarmos nossos olhos para Jesus. É tempo de olharmos para a nossa vida comum, os nossos desejos, as nossas paixões, o que nos faz tropeçar e fazer uma escolha. Uau, olha o que Jesus ofereceu para mim. Eu sou filho, Ele me resgatou, me livrou da maldição. Nós escolhemos Jesus, irmãos. E eu sei que essa frase, teologicamente, muita gente pode questionar, mas isso aí é um problema de quem questiona. Nós podemos, nessa manhã, voltar nossos olhos para Jesus e falar: Senhor, eu confio na sua obra, na sua redenção, no seu resgate, naquilo que o Senhor proporcionou para mim na cruz, sofrendo como homem de dores, para poder viver uma vida de filho de Deus, aqui na terra, assentado nas regiões celestiais com Jesus. Irmãos, isso é muito precioso.
Nós não somos resgatados de um lugar para o outro, mas nós somos resgatados para Deus, para a sua própria vida, para desfrutar da sua presença, para amá-lo, Senhor, acima de todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso interior, desejo, coração. Gálatas 4, do 4 ao 7, diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai, Paizinho. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, também se tornou herdeiro. Tudo o que Jesus prometeu, tudo aquilo que Ele falou que você iria ser e iria ter, você pode. Nós somos filhos de Deus, irmãos. Abandone, por favor, a mentalidade de que você não pode ser aquilo que Ele te chamou para ser. O Felipe ontem falou isso no treinamento aqui de dons. Existem pessoas que todos que estão ao seu redor conseguem ver o que ela é, mas ela não consegue ver. Isso é um problema de identidade, é interior. Jesus está falando para você nessa manhã: você pode viver e ser aquilo que Ele te chamou para ser. Porque essa é uma obra do Espírito. Não depende de você, da sua incapacidade, não depende da sua estima, não depende da nossa depressão, do quanto nós lutamos e forçamos a nossa mente para entender essa bondade de Deus. É pelo Espírito. E eu oro para que o Espírito nessa manhã sopre luz no seu interior, para que você se veja como Deus te vê, e não como os homens te vê. Porque quando nós olhamos para quando os homens nos veem, nós vamos nos afundar. Porque mesmo tendo bons amigos, nos dizemos: cara, você é isso. Existem pessoas e existem dardos inflamados que o tempo inteiro vai falar o contrário para você. Não, você não é. É isso aí mesmo. Abraça essa cama que é o seu lugar. O Senhor tem um resgate para nós nessa manhã, irmãos. O Senhor está estendendo a sua mão para nós nessa manhã. Jesus, o homem de dores, Ele está estendendo a mão furada que Tomé tocou e te puxando para esse lugar. Venha, venha, venha viver naquilo que eu te fiz, em quem eu te transformei. Você é filho de Deus. Você pode viver tudo aquilo que o Senhor desejou para você. Para encerrar, irmãos, eu queria ler Colossenses 1, 22. Abra comigo aí. Colossenses 1, verso 22 diz assim: mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro do Senhor. Paulo está falando aqui: Jesus fez uma obra
nos reconciliando com Deus. Não há mais separação. O véu foi rasgado, todos temos acesso. E esse é um convite para quê? Desfrute disso. Desfrute, irmãos. Desfrute, desfrute. Olhe para Cristo. Volte seus olhos para o Senhor. E aqui ele apresenta como nós vamos viver diante dessa mensagem de que fomos resgatados por eles e somos filhos agora. Paulo diz assim na segunda parte do texto: desde que vocês continuem alicerçados e firmes na fé. Nós fomos resgatados, somos filhos de Deus, mas agora, como temos que viver? Desde que vocês vivam alicerçados e firmes na fé. Irmãos, nós sabemos que essa fé que às vezes nós desejamos e queremos, nem sempre a temos. Não é assim? É ou não é, irmãos? Por isso que o autor de Hebreus, ele nos lembra, não deixe de congregar. Vocês precisam um dos outros. E mesmo que hoje, atualmente, essa seja a grande luta da igreja, transformar aquilo que se prega numa verdade literal. Vocês precisam de comunhão, mas é muito difícil. Mas aqui, Paulo está falando, vocês precisam continuar alicerçados na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho. Então, o jeito que a gente precisa viver na nossa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo é lembrando a obra de Cristo, o Evangelho, o que Ele fez por nós. Isso não quer dizer que nós não vamos viver outras coisas. Isso não quer dizer que nós não temos uma vida comum. Mas o cerne da nossa vida é olhar para o Evangelho, para a cruz de Cristo, para aquilo que Ele fez. E essa lembrança, todos os dias, é que vai deixar nossas vidas nos trilhos. E não outra coisa, não é o nosso muito esforço, irmãos. Ouça isso. Você pode orar a quantidade de tempo que for. Não é por mérito, não é por força, não é pelo fazer. Embora nós precisemos orar sim, e cada vez mais, porque os dias são maus. Mas o mérito de nos levar a Cristo, de nos tornar santos, indesculpáveis, é de Jesus. E o nosso trabalho é lembrar daquilo que Jesus fez. Espírito, nessa manhã nós lembramos, Senhor, o que Tu fez por nós. Ó Jesus, eu oro para que cada irmão que está aqui se lembre exatamente agora do dia, Senhor, do dia que a salvação entrou nessa casa, no dia que as Suas fortes mãos o resgatou do pecado, da maldição, das trevas, e gerou vida e luz.